Vocês já ouviram falar de noite que não acaba? De assombração que não precisa de igreja para se benzer? Pois é, eu vou lhes contar um caso desses, acontecido nas bandas de Minas, lá para as bandas de dentro, onde a lua nasce grande e o silêncio pesa mais do que chumbo. E presta atenção, porque quem me contou jurou de pé junto que não é invenção, não. É coisa que aconteceu de verdade, coisa que ainda arrepia os ossos de quem passou por aquilo. Agora me diga, você teria coragem de passar uma noite sozinho numa fazenda, sabendo que tem algo lá fora, rondando o gado e chamando pelo seu nome? Nasci e cresci numa fazenda perdida no interior de Minas, onde as estradas de terra parecem não levar a lugar nenhum e a noite cai pesada como uma tampa. Ali, quando o sol se esconde atrás dos morros, tudo fica grande demais. O silêncio, o breu, a sensação de que a casa é pequena demais para proteger quem mora dentro. Eu sempre gostei desse vazio, do cheiro de capim molhado e do rangido do curral, quando o vento encosta, mas naquela semana alguma coisa começou a deslocar o mundo alguns milímetros, como se as coisas tivessem saído do lugar sem pedir licença e ninguém além de nós tivesse percebido. No começo pensamos em onça, lobo, gente ruim. Minas é grande, a mata é funda e a fome de bicho não escolhe cerca. Mas na primeira manhã encontrei o rastro no barro úmido e tive certeza de que não se parecia com nada que eu conhecesse. A marca era funda, com dedos longos demais, quase humanos, mas tortos, como se cada passo fosse dado por um pé que aprendeu a andar tarde e mal. O compasso das pegadas era irregular, ora pesado, ora leve, como se a criatura testasse o próprio peso no chão da nossa vida. A cerca, que sempre cedia num ponto só, estava impressa de ambos os lados, como se algo tivesse ido e voltado várias vezes, curioso, paciente, sem pressa de ser descoberto. Eu tentei fingir normalidade. Lavei a carroça, arrumei o cocho, consertei a tranca do paiol. Cada tarefa, porém, parecia uma desculpa para não encarar a porta dos fundos, aquela que dava para o corredor de sombras, entre o chiqueiro e a cerca do brejo. Minha mãe observava o céu e dizia que a lua viria cheia, e que bicho estranho sempre escolhe noite completa para aparecer. Meu irmão caçula ria, chutando pedrinhas, até que encontrou um tufo de pelo preso no arame. Não era de boi. Não era de cavalo, era áspero e escuro, com um cheiro azedo e doce que grudou nos dedos dele e não saiu com água e sabão. Ele largou aquilo no chão como quem solta a brasa. Quando a luz foi embora, a casa mudou de temperatura. Não falo só do frio que desce da serra. Falo de um ar mais denso, como se a noite tivesse corpo. Eu escutei os bois se mexendo no escuro antes mesmo de o primeiro mugido cortar o silêncio. Um correr de cascos, um esbarrar de madeira, um estalo de cerca. O cachorro mais velho, o Fumaça, levantou as orelhas e depois abaixou, como quem reconhece um dono que não quer. A lamparina na cozinha tremia sem vento. Meu pai colocou um dedo nos lábios e não disse nada. A casa inteira entendeu o recado sem palavras. Ouvir primeiro, falar depois, se desse tempo. Fui até a janela e abri só um pouco, o suficiente para enfiar o olho entre a madeira e o mundo. O terreiro parecia normal, só o escuro respirando. Mas então percebi que o curral não rangia como de costume, e sim gemia, como se algo pesado arranhasse a madeira por dentro. A noite cheirava a sangue fresco misturado à terra revirada. Senti as mãos suarem, e a espingarda erguida pelo meu pai ganhou um peso novo, o peso do medo dele, que sempre foi o lastro da nossa coragem. No telhado, um passo único, arrastado, cruzou por cima de nós devagar demais para ser gato e pesado demais para ser homem. O som ficou pairando sobre a sala e eu tive certeza de que aquilo sabia exatamente onde estávamos. Eu deveria ter chamado por todos, mas fiquei mudo,
como se a língua tivesse grudado no céu da boca. Não sei quanto tempo esperei, contando os batimentos no pescoço, até que algo riscou a parede de fora com unhas que não eram de gente nem de bicho de 4 patas. O som entrou pela casa inteira, encostou na espinha de cada um e nos alinhou no mesmo medo. Minha mãe segurou o terço com força demais, e eu ouvi as contas estalando. O ar cheirava a chuva, mas não choveu. Quando finalmente o mugido virou grito, eu entendi que aquilo não estava apenas rondando, estava escolhendo. Eu fechei a janela num impulso e o trinco bateu alto demais, como se tivesse chamado o que não queríamos ver. E então uma sombra correu por fora, alta e torta, parando do lado do galinheiro. As galinhas silenciaram de uma vez só, como se alguém tivesse cortado a linha do som. Eu conhecia todos os barulhos daquele quintal, e nenhum era aquele. Havia um intervalo de respiração entre cada movimento, um ritmo que lembrava gente, mas exagerado, como se os pulmões fossem maiores do que deveriam e o peito arranhasse por dentro a cada inspiração. O fumaça deitou no chão com o focinho entre as patas e começou a tremer sem latir. E eu entendi que coragem não é barulho. É o que sobra quando o barulho some. Na manhã anterior, eu tinha encontrado ao pé do ipê as fezes pretas e brilhantes, cheias de pelos e fragmentos de casco, num volume que um lobo nunca faria ali. Também percebi a falta de aves de rapina no alto, como se o céu tivesse sido avisado para não rondar. Coisas pequenas vão adiando o entendimento até que ele cai de uma vez. Foi assim comigo. Só naquela noite, com o coração batendo no ouvido, eu aceitei que algo estava rondando a nossa casa sem medo de nós. O medo, na verdade, era nosso. E o que quer que estivesse lá fora, sabia disso. A fazenda sempre foi um mapa de memórias. O tronco onde aprendi a amarrar, a porteira onde beijei pela primeira vez, o riacho onde enterramos 3 cães. Naquele começo de noite, cada lugar conhecido parecia ter sido deslocado meio palmo para o lado, o suficiente para que eu tropeçasse em tudo. Quando fui buscar mais querosene para a lamparina, derrubei a lata e o cheiro se espalhou, agressivo, deixando um rastro que ainda hoje eu sinto quando fecho os olhos. E eu sabia. A noite ainda não tinha começado. Naquela terceira noite, quando o sol se despediu atrás dos morros e a lua começou a se erguer cheia e clara, o silêncio da fazenda não era o silêncio habitual. Eu conseguia sentir no peito que alguma coisa estava diferente, como se o ar tivesse peso. O gado já se mexia de um jeito estranho antes, mesmo de a escuridão se firmar. E eu percebi isso ao observar os bois se espremendo uns contra os outros, como se quisessem se esconder dentro do próprio couro. O cachorro, que sempre latia para qualquer movimento, estava encolhido debaixo da varanda, os olhos arregalados e fixos no brejo. Foi quando um estalo seco cortou o terreiro, não vindo de madeira nem de pedra, mas de algo que parecia ossos se ajustando. Meu pai se levantou sem dizer nada e eu o segui, com as pernas pesando mais a cada passo. A lamparina mal iluminava a saída, e eu sentia como se estivéssemos caminhando não para fora da casa, mas para dentro de uma armadilha. Do lado de fora, o ar estava parado. Não corria vento, não havia cigarras, nem o coachar dos sapos no brejo. Tudo parecia ter emudecido. Caminhamos até a cerca e foi ali que ouvimos o som. Cascos, mas não o trote rápido e contínuo de um cavalo, nem o correr desordenado de bois assustados. Era um compasso irregular, como se uma criatura testasse cada passo, arrastando algo pesado atrás de si. Meus olhos se esforçavam para se adaptar à penumbra, e foi então que percebi sombras longas se movendo entre os animais. Por um instante achei que fosse apenas reflexo da lua, mas elas se contorciam de forma que nenhuma sombra faria. O gado se debatia, alguns animais dispararam pelo pasto e outros se jogaram contra a cerca. O arame gemeu alto e eu percebi a primeira marca no chão. Me agachei e passei a mão pela terra úmida, pegadas enormes, fundas,
maiores que as minhas, com formato humanoide, mas distorcidas, como se os pés fossem longos demais, terminando em garras que tinham cravado sulcos profundos no barro. Meu pai olhou rápido, não falou nada, mas vi o terror escondido no olhar dele. Sempre cresci acreditando que ele não temia nada, nem tempestade nem cobra, mas naquela noite ele parecia pequeno diante do que não entendia. O silêncio foi rompido por um mugido estrangulado, diferente, como se o boi tivesse sido cortado no meio do som. Olhei para a direção e percebi algo se movendo rápido, mas não com a velocidade de um animal comum. Era uma corrida intercalada com saltos curtos, como se a criatura testasse o terreno, se aproximando aos poucos, sem pressa de chegar, porque sabia que já nos dominava pelo medo. O que mais me marcou foi o cheiro. Um odor de ferro enferrujado, de carne podre, misturado ao ar frio da noite. Entendi que aquele cheiro vinha da direção das pegadas, e meu estômago embrulhou. O cachorro, que até então apenas gemia, começou a rosnar baixo, mas não avançou. Ficou paralisado, com o corpo tremendo como se fosse ser dilacerado por dentro. Segurando firme a lamparina, tentei mirar a luz para a frente, mas ela parecia não vencer a escuridão. Foi nesse momento que o gado inteiro disparou em debandada. O som ensurdecedor de cascos contra a terra levantou poeira, e a cerca estourou em 2 pontos diferentes. Eu e meu pai nos viramos ao mesmo tempo, e atrás da poeira vi 2 pontos vermelhos brilhando, fixos em nós. Não piscavam, não tremiam, apenas nos encaravam. O coração batia no meu ouvido e senti o suor gelar minha nuca. Eram olhos. Olhos que refletiam a luz da lua como se guardassem fogo dentro. Minha boca secou e tentei falar, mas só saiu um fio de ar. Meu pai segurou meu ombro com tanta força que quase me derrubou, e eu entendi que aquilo que nos observava não tinha pressa, porque sabia que já estávamos rendidos. As pegadas até então no barro agora pareciam avançar de forma impossível, como se a criatura pudesse se arrastar sem encostar totalmente no chão. O som não era uniforme, ora pesado como pancada, ora leve como arrasto, e então veio a respiração. Nunca ouvi nada parecido. Era lenta, profunda, parecia vir de um peito gigantesco, um sopro áspero que raspava o ar como se tivesse pedras dentro. E eu sabia, mesmo sem ver claramente, que aquilo nos estudava. Meus olhos tentaram acompanhar os movimentos entre as sombras, e por um instante vi um braço longo demais surgir entre os bois, segurando um deles pelo lombo, como se fosse pequeno. O animal berrou, tentou fugir, mas foi arrastado para dentro da escuridão em segundos. O barulho que veio depois foi de carne rasgada e ossos quebrando, tão claro que até hoje sinto nojo só de lembrar. Foi nesse momento que compreendi que aquilo não era apenas um bicho, era algo que conhecia a escuridão melhor do que nós, que caminhava como homem, mas com força de fera. Um corpo humanoide, sim, mas torto, coberto de pelo, e olhos vermelhos que pareciam ver não só nossos corpos, mas o medo que carregávamos dentro. O gado continuava correndo, mas eu só ouvia os estalos da criatura no escuro. Meu pai recuou lentamente, tentando me puxar de volta para a casa, mas meus pés estavam fincados no chão como raízes. Era como se parte de mim tivesse sido fisgada por aquele olhar e não quisesse mais soltar. Só quando ouvi minha mãe chamar de dentro da casa, consegui me mover, mas o barulho do portão estourando me seguiu como uma sentença. A fazenda nunca mais foi a mesma depois daquela noite, porque o que vi ali me mostrou que o breu guarda coisas que não deveriam existir. Eu sabia que o que vi na noite anterior não era invenção. Então preparei a vigília como quem aceita uma dívida inevitável. Prendi a lanterna no pulso com barbante, limpei a espingarda, enfiei o facão na cintura e guardei no bolso o punhado de sal que minha mãe me entregou com a mão trêmula. O corredor entre o chiqueiro e a cerca do brejo parecia mais comprido,
como se a noite tivesse esticado as tábuas. A lua cheia subiu devagar e, quando ficou inteira, o terreiro parou de respirar. Nem sapo, nem cigarra. O silêncio, denso como barro, colou na pele e nos pensamentos. Eu sentia a casa atrás de mim como um coração velho batendo devagar, e na frente o breu feito de vento parado. Eu disse para mim mesmo que ficaria só até ouvir o primeiro sinal, mas a verdade é que meus pés se plantaram ali e se recusaram a obedecer ao resto do corpo. Da cerca rangia sem vento, e eu sabia que aquilo não era madeira. Era o som de passos que sabiam onde pisar. Eu tinha um tiro certo e um tiro de erro. Repeti essa frase como oração. Demorou pouco para o gado dar sinal. Não começou em mugido, começou em movimento, uma massa de corpos que se encostam até virar parede viva. Os bois se espremiam no canto mais longe do brejo, as testas suadas, a espuma saindo pela boca, e todos olhavam para um ponto que eu não via. Engoli o medo e apontei a luz para a linha d'água. A superfície estava lisa, branca de lua, e o capim ao redor tinha parado de balançar. De trás do mato veio um estalo seco, não de galho, mas de junta, encaixando depois de muito tempo. O cachorro parou no meio do corredor e deitou sem som, como se tivesse sido apagado. Eu dei 3 passos em frente e o barro cedeu sob a bota, liberando cheiro de sangue fresco. A lanterna achou 2 pontos vermelhos, do tamanho de brasas grandes, parados, fixos em mim. Não era reflexo de bicho do mato. Eram olhos que pesavam pessoas. Segurei a arma com as 2 mãos e chamei meu pai com a voz mais baixa que consegui. A resposta dele veio curta do alpendre, mas a distância entre nós pareceu crescer 1 quilômetro. Os olhos se moveram 1 palmo para a direita e, junto com eles, um contorno alto, os ombros cobertos de pelo grosso e lombo largo como de touro. Vi a silhueta apoiando uma das mãos no chão e, pela marca que deixou, não eram unhas, eram garras. Atirei quando a oscilação do vermelho denunciou o avanço. O recuo mordeu meu ombro e o estampido abriu a noite em 2. Por um instante, achei que tivesse acerto, porque o corpo sumiu da mira, mas o que ouvi foi o canto do arame e um poste vibrando inteiro. Recarreguei com dedos endurecidos e levantei a mira de novo. Ela havia se movido como quem conhece o terreno melhor que a própria pele. A respiração me alcançou primeiro, funda, raspando, com pausas longas demais, como se cada fôlego fosse arrancado do ar. Quando ela virou para mim a 5 passos, o rosto que não era rosto apareceu. Um focinho que parecia ter sido colado sobre uma cara humana, dentes longos que não cabiam fechados, cicatriz antiga atravessando a bochecha até a orelha. Os olhos não eram apenas vermelhos, eram vivos por dentro como brasa soprada. Não havia raiva ali, havia cálculo, reconhecimento. Senti, com uma certeza fria, que eu já era conhecido antes de chegar. A criatura veio em 2 saltos curtos, lembrando de 2 pernas e usando as mãos para se lançar. Eu disparei alto demais e acertei o poste. Farpas voaram. O arame cortou o peito da coisa, que rosnou baixo, uma palavra sem vogais que a gente entende com os ossos. A garra entrou na madeira a 1 palmo da minha orelha, desenhando 4 sulcos paralelos, fundos e limpos. O cheiro subiu grosso. Cobre, pelo molhado, água parada e um doce azedo que embrulha o estômago. Recuei 2 passos e bati as costas no galpão. A criatura me estudou de lado, inclinando a cabeça como quem mede a resistência de porta. Nesse movimento, vi a perna ferida falhar e entendi que sangue é a única linguagem que ela respeita. Eu ia atirar de novo quando minha mãe chamou meu nome da cozinha. O som dela abriu uma rachadura no medo e por ali entrou uma coragem torta. A coisa avançou, eu desviei e corri para a varanda. Meu pai veio do corredor com o facão erguido e não perguntou nada. Ficou ao meu lado e a casa entendeu que era hora de aguentar. O primeiro impacto na porta foi seco como martelo em sino. O segundo soltou o ferrolho.
O terceiro empurrou a madeira 1 palmo, e por essa fenda entrou uma garra que riscou a parede por dentro de cima a baixo. Meu irmão abraçou o cachorro e o cachorro mordeu o ar. Eu mirei a fresta, mas segurei. Meu pai esperou o avanço de meio dedo e desceu o facão num arco curto. O golpe pegou no antebraço e o sangue quente espirrou no assoalho. O rosnado que veio não era de susto, era de dor contida. A garra recuou, a fresta fechou e nós empurramos o armário contra a porta. As janelas vibraram em sequência, como se alguém medisse a casa com a palma. A criatura deu a volta na varanda e testou a cozinha. A vidraça estourou para fora, mas a grade segurou. Ficamos ali, entre sala e cozinha, ouvindo a respiração do lado de fora, passos pesados, arrasto de unha no cimento. Em algum momento, os sons foram para o curral, depois para o brejo. A noite demorou para devolver o que era dela. Quando o silêncio comum voltou, ninguém falou. Meu pai limpou o facão na barra da calça sem olhar o sangue. Minha mãe encostou a mão no meu rosto, como quem confirma que o filho ainda é de carne. Eu olhei para as 4 marcas na parede, alinhadas e compridas como dedos, que não cabem em mão humana. A cicatriz no rosto do bicho era velha, a nossa recém-escrita em madeira. O medo que sobrou não era susto, era compromisso. Senti que aquela noite tinha apenas mudado de sala. Ninguém dormiu. Quando o sol bateu no terreiro, achamos pegadas fundas na lama, metade humanas, metade de fera, apontando para o mato e depois voltando como quem mede caminho. E eu entendi que o que nos rondava não tinha ido embora, tinha nos escolhido. A noite não veio para assustar, veio para gastar a gente por dentro. Eu percebi isso quando o galo cantou fora de hora e ninguém respondeu, nem os sapos no brejo, nem o vento nas telhas. A casa respirava curto, o cachorro tremia com o focinho enterrado nas patas, minha mãe passava as contas do terço sem som, e meu pai apenas assentiu com a espingarda na mão, como quem aceita que agora era a vez do bicho falar. A primeira pancada não foi na porta, foi no telhado. As telhas rangeram como costelas velhas, a poeira caiu do forro em fio, e um peso atravessou a casa, parando sobre a sala. Eu vi a sombra se esticar no forro como um braço indeciso, e de súbito a madeira cedeu um dedo. Uma garra entrou pelo vão entre as ripas, tateando o vazio com a intimidade de quem já tinha medido a gente na noite anterior. Meu pai mirou para cima, mas eu segurei o cano e sussurrei não, porque atirar ali só faria a fera aprender a curva da nossa coragem. A resposta veio de outro lugar, 3 passos na varanda, 2 toques na janela, um salto do degrau. O armário andou sozinho, o trinco gemeu e a porta avançou meio palmo para dentro, deixando entrar um sopro morno de pelo molhado e sangue. Segurei o ombro na madeira e contei com meu pai até 3. Do outro lado, algo raspou por dentro como serrote em osso. A lâmpada tremeu. A chama da lamparina cresceu e baixou, e eu senti que a criatura não queria derrubar, queria desmontar. Bateu, recuou, arranhou, esperou. Vinha sempre depois que o silêncio ficava duro, como se comesse a atenção que dávamos ao próprio medo. Contei as pausas. 5, 7... 9 respirações. No 9, a vidraça da cozinha estalou sem quebrar, um aviso seco, e a maçaneta girou devagar 2 vezes, sem força, só para sentir o parafuso. Puxamos o aparador e travamos com corda. A corda cantou esticada. Então ela mudou o compasso e foi ao paiol. Primeiro o cadeado tilintou como sino de vaca. Depois 3 batidas no mesmo ponto, não para romper, mas para medir. A madeira respondeu com som de osso velho, e logo depois um silêncio com presença, desses que ocupam espaço e empurram as paredes para dentro. Nesse buraco de som, senti o cheiro, ferro, água parada, pelo molhado e um doce azedo que embrulha a garganta. A sombra cruzou por cima de nós, a telha afundou um pouco, e o cachorro, sem coragem de latir,
rosnou para dentro como se pedisse licença para morrer de medo. Eu precisava fazer algo que não estivesse no jogo dela. Peguei um punhado de sal e abri 2 dedos da janela da cozinha. Joguei lá fora como quem semeia. O sibilar que veio foi curto. Talvez dor, talvez raiva. A resposta foi um arrasto pesado em direção ao curral, e o mugido que ouvimos não tinha nome. Meu pai disse que abriria a porta para defender os bois. Eu disse que não, porque a casa era gente e o curral era bicho. E a criatura parecia querer a nossa escolha mais do que a nossa carne. Ele olhou de lado para o retrato dos avós, baixou os olhos e recuou um passo. Ficamos presos ao som da respiração do outro lado. 3 inspirações, uma pausa, 2 toques no vidro, arrasto, silêncio. A madrugada esticou como couro molhado. De tempos em tempos ela voltava a testar a casa, e a casa respondia com estalos de costela. Percebi que a criatura evitava a parede onde o sangue tinha respingado. Arrastava a unha ali de leve, como quem escreve um lembrete. Em dado momento, a varanda gemeu com algo pesado correndo. 2 passos e um salto. O impacto na porta fez o armário deslizar, e por uma fenda estreita entrou uma garra que riscou a parede por dentro, desenhando 4 linhas paralelas, profundas, limpas. Segurei a mira, mas esperei. Meu pai abaixou o facão num arco curto quando a garra avançou meio dedo. O golpe pegou de lado. O rosnado não foi de susto, foi de dor contida. O braço recuou e a casa respirou. Por um segundo antes de prender o ar novamente. Quando a claridade ensaiou nascer, a fera trocou a sombra por peso, saltou do telhado para o terreiro. A queda vibrou na sola dos pés. As janelas receberam pancadas de teste, uma por uma, como martelos medindo cabeça de prego. A porta cedeu um dedo, empurramos o armário e completamos com o corpo. Eu, colado na madeira, decorei a cadência para sobreviver a ela. Repetiu 3 vezes, e na 4ª sumiu de repente, como se tivesse esquecido de nós. Mas não esqueceu. Foi até o curral, e os bois se moveram como água assustada, sem coragem de quebrar a maré. O silêncio voltou quebrado, cheio de fiapos. Abrimos devagar, passo medido, olho na borda do mundo. As marcas estavam por toda parte, pegadas fundas desenhando um 8 em volta da casa, telhas fora do lugar, sangue seco no batente, pena presa no farpado, retratos virados. O cachorro tentou abanar o rabo e falhou. No degrau, 4 riscos brilhavam como tinta teimosa. Toquei a madeira e senti calor. Não era memória, era presença. Entendi que a noite não tinha ido embora, só tinha aprendido a dizer o meu nome. Eu respirei e ouvi a casa responder cansada, mas de pé. Então prometi em silêncio que se voltasse outra vez, eu não correria para lugar nenhum. Eu ficaria onde a coragem coubesse, ainda que fosse do tamanho de um fio de luz passando pela fresta que a fera mais gostava de tocar. Quando o dia enfim derramou sua luz pálida sobre o terreiro, eu pensei que a clareza fosse apagar o que restou da noite. Não apagou. Ela só realçou os danos. Telhas deslocadas, a parede com 4 trilhos paralelos, pegadas mistas cruzando a varanda como se a casa fosse uma ilha contornada com paciência. O gado que sobrou se encolheu no extremo do pasto, encostado na cerca como quem pede perdão por existir. Meu pai caminhou devagar, tocando as marcas com a ponta dos dedos, e cada toque parecia roubar um ano do rosto dele. Minha mãe recolheu as contas do terço perto da porta e as guardou no bolso como se pudesse esconder o que vimos. Eu respirei fundo para afastar o cheiro que a noite deixou. Ferro, água parada, pelo molhado e um doce azedo que fica preso atrás dos dentes. Fomos ao curral. 2 bois estavam abertos com corte limpo, outro rasgado num impulso, e mais 2 sem ferida visível. Língua de fora, olhos enormes, parados de medo antes de cair.
No chão, moscas fizeram nuvens, mas um círculo ao redor do maior corpo ficou sem insetos, como se a carne avisasse para não pousarem. Ali, me agachei para ver as pegadas. Eram profundas, como se o chão tivesse aceitado o peso por obrigação. Havia dedos alongados, garras e, em alguns pontos, um desenho claro de calcanhar humano. A ideia de que aquilo podia escolher o jeito de pisar me deu náusea. Meu pai decidiu pedir ajuda no povoado. A estrada de terra seguia pelo eucaliptal até a capela. Amarramos o portão, reforçamos a tranca com barra de ferro e partimos a pé, porque o jipe se calou. A chave virou, o motor gemeu, morreu e não voltou. A mata estava quieta demais. Não havia canto de pássaro perto, só uma música distante, tão fina que eu não sabia dizer se era vento ou lembrança. Na estrada, vimos um par de pegadas iguais às do curral. Primeiro fundas e bestiais, depois humanas, lado a lado, como se duas criaturas nos acompanhassem invisíveis, mas fossem a mesma. Meu pai apertou o passo. Eu quis voltar. Ele negou com um gesto curto e seguimos. A capela apareceu, branca e pequena no alto do barranco, e algo nela estava errado. A porta aberta deixava ver bancos e altar, mas não havia pó no ambão, nem vela pela metade. Parecia recém-limpa por mãos que não sabiam rezar. Chamamos, batemos, esperamos. Ninguém respondeu. Um passarinho entrou, deu 2 voltas e saiu, como se lembrasse de repente que ali não era lugar. Entramos. No chão, perto da pia, havia pelos ásperos. Sobre o altar, um risco fino de unha cortava a madeira em linha reta, como uma divisão. Saímos em silêncio. Voltamos porque a estrada ficou comprida. O vento parou e a sombra dos eucaliptos apontou para um lado errado. O mundo parecia desalinhado, como se alguém o tivesse girado um dente no relógio. Refazendo o caminho, percebi folhas viradas pelo avesso, coladas por mel seco que grudava nos dedos. No ar, um pólen pesado ardia no nariz. Quando a casa surgiu, pareceu menor, inclinada, como se a noite tivesse apertado as paredes para dentro. Na varanda, achei 3 pelos presos entre as rachaduras do assoalho, iguais aos que guardei no bolso, e ao lado um grão de milho amassado com marca de dente, grande demais para rato, pequeno demais para boi. Naquela tarde, pensamos no que se faz quando o real se desvia. Polícia, arma, padre, vizinho. Nenhuma opção cabia. Todas exigiam sair. E havia em cada porta um aviso mudo para que ficássemos. Decidi escrever. Peguei o caderno da cristaleira e, ao abri-lo, 3 pelos caíram, grudados entre as páginas centrais. Ninguém na casa faria aquilo. O bicho tinha entrado enquanto dormíamos ou, distraídos, não levou nada. Só deixou um lembrete. Senti raiva por nos conhecer por dentro. Rasguei a página com as marcas e queimei no fogão. A fumaça subiu doce e, por um momento, jurei ouvir um rosnado satisfeito vindo do brejo. Esperei a noite como exame. Não fiz promessa. Fiz contagem. A cada estalo da madeira, numerava. 1, 2, 3, 4 passos na varanda. Pausa. Respiração. Unha no batente. Pausa. A lamparina abria um furo de luz no teto. O cachorro não latiu. Respirava curto, quase sem som. Minha mãe ficou com o terço parado nas mãos. Meu pai mantinha o facão no colo e a espingarda no joelho, como se as duas coisas se somassem em proteção. O primeiro toque foi diferente. Não houve pancada. Houve um de leve na janela. Quase um carinho. Um arranhar lento como quem escreve o próprio nome na madeira. Depois, o peso no telhado. Não corrida. Permanência. A criatura ficou ali, respirando em cima de nós, com calma, como se marcasse território pela paciência. Ouvi um som novo, um estalo molhado ritmado, língua no céu da boca, provando o ar, escolhendo as palavras do medo. Meu nome atravessou minha cabeça sem voz. Não como me chamam hoje, mas como meu avô dizia quando eu era pequeno, um apelido enterrado no tempo.
A vontade de abrir a porta e terminar tudo veio como febre, mas eu segurei e mirei o teto com a arma descarregada para roubar de mim a intenção. A casa aguentou. A madrugada avançou em intervalos compridos, e cada pausa vinha carregada de uma presença que tomava tudo. Quando a claridade voltou, com gosto de metal na boca, fui até a cisterna. No barro ao lado, 2 marcas. Uma pegada humana perfeita, virada para a varanda, e colada a ela, metade de garra, como se um pé decidisse no meio do passo que era outra coisa. No cimento manchado de sangue, alguém riscara com ponta dura meu apelido antigo. A curva da letra era a mesma do meu avô, inclusive a falha no acento. Parecia afundar 1 centímetro. Meu pai chegou por trás e não leu. Reconheceu. Minha mãe encostou a mão na minha nuca e disse que às vezes os mortos pedem passagem por onde a carne não deixa. Quis negar, mas o corpo aceitou antes da cabeça. Não saímos. Não por coragem, mas porque fugir seria entregar o mapa. Reforçamos trancas, trocamos a cama, fizemos linhas de sal onde a unha gosta de riscar. Às vezes, ao cair da tarde, a respiração encosta na parede de fora, e com ela vem um murmúrio sem palavra, metade sopro, metade lembrança. Nesses momentos, falo baixo com quem restou do outro lado do apelido, peço distância e prometo não esquecer. Quando o vento roda e o brejo segura o som, escuto o curral se mexer como se o gado sonhasse com a própria morte e acordasse antes. E então eu entendo. Aquilo não foi embora. Não porque não possa, porque não quer. Escolheu a gente como quem escolhe um nome e nos escreve toda noite, devagar, no escuro, para não deixar de existir.